Então, vamos começar. E daí, eu vou fechar o áudio do microfone daí, porque tá dando o retorno aqui para mim. Se precisar falar alguma coisa, abre no notebook, tá? Já fechei. Então, pessoal, aula passada a gente viu nossas estruturas de repetição, se vocês lembram, o while e o for, né? Hoje a gente vai fazer exercícios. Eu tô com 4 exercícios aqui nesse notebook. A ideia é a gente fazer eles hoje durante a aula. Todo mundo tiver aberto aí já o notebook, já está aí a descrição de cada um deles. A interação hoje, eu quero que vocês interajam mais pelo chat, tá? Então, quando eu fizer pergunta, qualquer coisa, vocês podem responder pelo chat. Se tiver dúvida, eu vou dar uma atenção mais especial para o chat hoje. Porque tem uma parte do pessoal que está lá no laboratório e uma parte que está online. E se tiver nos momentos que eu tiver passado alguma coisa, tiver dado tempo para vocês resolverem, se tiver alguma dúvida do código também, vocês conseguem compartilhar a tela no Classroom para me mostrar se tiver alguma dúvida de alguma coisa, tá? Então vamos começar. Nosso primeiro exercício aqui, a gente vai fazer uma tabuada. Inclusive é um exercício parecido com daquele notebook de exercício de casa que ficou para vocês, que vai ser da semana passada e dessa. Só que a diferença é que lá eu quero que vocês façam uma tabuada de um número com uma operação. Aqui a gente quer que faça todas as tabuadas de 1 a 9, com a única escolha é qual operação a gente vai fazer. Então, para começar, que estrutura a gente precisa? O exercício aqui é escreva um programa que exiba uma lista de opções, um menu de adição, subtração, divisão e multiplicação. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um código que exiba esse menuzinho e leia uma resposta do usuário, certo? Então, vamos fazer isso. O menuzinho a gente faz com uma série de prints. Então eu vou começar aqui, ó. Vamos tentar fazer uma interface bem arrumadinha dessa vez. Então eu vou pôr aqui gerador de tabuada para explicar para o usuário o que ele faz. Uma coisa que a gente pode fazer sempre quando está imprimindo coisa para o usuário é pôr uns prints vazios assim, ó, tipo esse aqui, ó, que vai só pôr uma linha vazia para separar uma parte do texto da outra para ficar mais bonitinho. A gente fala para o usuário selecione uma operação para imprimir a tabuada. Vou dar mais um print vazio aqui para dar um espaço. Aí a gente já fez isso algumas vezes de pedir para o usuário uma operação, né? A gente tem várias opções. A gente pode dizer para o usuário digitar o símbolozinho da operação, a gente pode pedir para ele digitar o nome, mas todas no final a gente vai usar um for ou um match case para ver qual que foi a operação que o usuário digitou. Nesse caso aqui, eu vou fazer um menuzinho numérico para a gente fazer uma coisa diferente dessa vez. Então, vou pôr aqui adição
print 2, subtração, eu vou pôr só as 4 operações. Print 3, multiplicação, 4, divisão, ponho mais um print vazio aqui para dar mais espaço, e aí peço o input. Ah, tem que pôr mais uma opção aqui, né? Espera aí. A última opção, aqui no enunciado pediu para digitar sair, mas não, até a opção saída ser escolhida. Então eu posso fazer, tá batendo com o enunciado. Eu vou pôr aqui a opção 5, sair. E agora eu tenho que criar uma variável, né? Não vou pôr acento, criar uma variável para eu armazenar a operação que o usuário vai digitar. Então eu ponho aqui um input e digite o número da opção desejada. Então a gente fez aqui um pouquinho diferente. No lugar do usuário dar o nome da operação ou o símbolo, seja o que for, a gente imprimiu um menuzinho, porque tem hora que você não tem como dar o símbolo ou qualquer coisa assim. A gente imprimiu um menuzinho e pediu para o usuário digitar o número da opção que ele quer. Tudo tranquilo até aqui? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Façam e testem. Então já vou ter que até testar aqui o meu. Print operação. Então, só rodar aqui. Aqui no VS Code ele não mostrou, não ficou muito bom porque ele não imprimiu na tela antes de me perguntar, mas eu acredito que no Colab isso vai funcionar bem. Deixa eu até testar aqui no Colab. Acho que o Colab ele funciona diferente do VS Code. O Colab já foi mais bonitinho, ó. A gente tem nossa interface bem bonitinha. E aí você escolhe a opção. E saiu ali a opção que eu tentei. Eu vou dar um minutinho para vocês digitarem isso tudo. E aí a gente continua. Enquanto vocês terminam aí, eu já vou fazer uma pergunta e vocês me respondam aí pelo chat. Aqui no enunciado, ele fala que repita até que a opção saída seja escolhida. Como que eu vou fazer isso? Que estrutura que eu uso para repetir até que a opção saída seja escolhida? Beleza, eu uso um while, ok? Só que se eu usar while, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, se eu usar só while, deixa eu mudar esse aqui para dar 4 espaços. Que condição que eu vou colocar aqui no while? Pois é, uma opção é o while true. Era nessa que eu queria chegar. Eu posso dar a opção
Tem algumas opções. Eu posso pôr um while true aqui. E aqui depois eu posso dar um if. Operação igual a 5 break. Posso fazer desse jeito. Posso definir a operação aqui em cima com um valor diferente, tipo operação -1, pode ser um valor qualquer. E aqui eu der uma condição no while, enquanto essa operação for diferente 5, eu não sou muito fã dessa não, porque a gente tem que, de alguma maneira, evitar que entre no resto do código que a gente ainda vai escrever. Eu, para esse caso aqui, eu sou mais fã de usar o while true. E aí dá um break aqui, dá um if aqui dentro do loop, if operação igual a 5, break. Eu vou começar a comentar esse código também. Esse exercício que a gente está fazendo, eu vou fazer bem do jeito que eu quero que vocês façam os exercícios mesmo. Então dá atenção para comentário, para esse tipo de coisa. É que nesse while a gente pode dizer que repete o loop até o usuário escolher a opção de sair. Por que eu estou comentando assim? Para entender por que eu coloquei esse while true aqui. A hora que ler esse comentário aqui, repete o loop até o usuário escolher a opção de sair, eu já sei o que procurar aqui dentro desse bloco de código, a condição de saída desse loop. Então é onde tem a opção sair. Então eu vejo aqui, ó, opa, o sair é 5, eu estou comparando aqui a operação com 5 e dando break. Imprime o menu para o usuário. Lê a opção do usuário. E como eu estou chamando de opção nesses comentários, eu vou mudar o nome dessa variável aqui, ó, para ficar mais consistente. Chamar de opcão, opção sem o acento e o cedilha. Tá? Olha a questão de organização do código. Se o usuário digitou a opção sair, interrompe o loop. Beleza, pessoal? Vou dar um minutinho aí para vocês chegarem aqui nesse ponto. Se tiver alguma dúvida, se alguém estiver ficando para trás, eu tô sem áudio de vocês porque estava dando retorno. Falem no chat, tá? Não fica com vergonha de falar no chat, não. Quiser que eu dê uma olhada no código de vocês também, tirar alguma dúvida, pode compartilhar a tela. Foi um dos motivos que eu pedi para todo mundo entrar no Classroom. Testar aqui esse código. Outra coisa importante é sempre escrevam códigos testando ele. Então, quebra seu código em probleminhas menores e vai resolvendo esses probleminhas menores e testando. Por exemplo, primeiro a gente fez só o menu. Aí depois criei o loop aqui, o while. E aí vai testando a cada passo, tá? E uma coisa que eu acho que eu nunca falei para vocês, mas que é importante, quando você tem você quer indentar um bloco de código inteiro, o Colab permite que você selecione o código inteiro
e D-Tab, ó. Ele joga tudo para frente ou Shift Tab ele volta. Ele tira a indentação com Shift Tab e com Tab ele indenta, tá? Isso é bem útil para quando você vai desenvolvendo assim passo a passo. Todo mundo chegou já nesse ponto aqui que eu tô? Alguém ainda tá para trás? Pessoal, vamos combinar uma coisa? Quando eu parar para esperar vocês, quando vocês chegarem no mesmo ponto que eu tô, só digitem pronto aí no chat, só para eu ter uma noção do ritmo para seguir. Enquanto todo mundo termina, acho que eu vou testar aqui o meu. É uma coisa que eu recomendo vocês fazerem também. Eu só coloquei um print aqui para mostrar a opção e quero ver se ele está no loop e se ele sai direitinho. Ó, não saiu o meu. Alguém sabe chutar por que, que o meu não saiu? Vou até interromper ele aqui. Vamos lá, vou dar 20 segundos para alguém me dizer por que, que o meu não saiu. Exato, meu 5 aqui está como inteiro e a opção é string. Lembra que o input sempre retorna string. Então eu tenho que comparar com string. Entre os tipos numéricos, não precisa converter, você pode comparar ele direto como string, só que aí você tem que comparar com string também. Eu posso fazer isso aqui, pôr aspas no 5, ou eu poderia vir aqui e converter isso aqui para inteiro e deixar aqui como tipo numérico. Entre os numéricos, ele compara. Se eu pegar um 5 float e um 5 inteiro, ele sabe comparar entre eles. Mas entre string e numérico, ele não sabe comparar. Então, ou eu tenho que converter o tipo numérico para string, ou comparar com string. Eu tenho que fazer um dos dois. Então vamos testar aqui de novo. Então, se eu digitar aqui 1, ele continua. Se eu digitar aqui 2, ele continua. Se eu digitar 5, ele encerrou e saiu. Então agora está funcionando. Posso continuar? Pessoal, a próxima coisa que eu tenho que fazer aqui. Eu posso fazer uma coisinha. Vamos fazer um controle de se o usuário digitou a opção certa ou não. Vamos pôr um outro if aqui. If. Deixa eu pôr um comentário aqui já. Checa se o usuário digitou uma opção válida.
if opção igual. Quais são as nossas opções válidas? 1 ou 2 ou em inglês, or. Opção 3 ou opção 5. E aí aqui dentro desse if eu vou pôr meu código que faz a tabuada. Eu só vou entrar. Se eu entrar aqui é porque o usuário digitou todas as opções certas. Se não, no meu else eu dou uma mensagem para o usuário. Vou dar um espaço aqui, print vazio e digite uma opção válida. Mais um printzinho para ficar bonitinho. Então aqui agora, ó, com esse if grandão aqui, porque, desculpa, esse último aqui é para ser o 4. Por que eu não coloquei o 5 aqui na minha checagem? Porque o 5 eu já usei aqui em cima. Era para ser só até o 4. O 5 não precisa, porque se a opção for 5, já saiu do loop aqui em cima. Então não faz diferença eu colocar o 5 aqui embaixo ou não. Vamos testar. Agora, se eu digitar 7, ele vai reclamar, ó, digite uma opção válida. Se eu digitar 1, ele só imprime a opção que eu selecionei, que a gente ainda não tem o código de imprimir a tabuada. Se eu digitar o 5, ele encerra. Tá. Agora que a gente já sabe, a gente tem uma opção que a gente sabe que é válida, já fez o controle de sair, vamos fazer a parte principal do nosso código, né? Que é fazer a tabuada em si. A gente precisa. O que você precisa? Você vai fazer a tabuada, todas as tabuadas de 1 a 9 de uma operação. De uma operação. Então a gente precisa passar por todos os números de 1 a 9 e cada número desses de 1 a 9 a gente precisa, por exemplo, vamos supor que o usuário escolheu multiplicação. Eu preciso fazer 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3 até 1 vezes 9. Preciso fazer 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3 até 2 vezes 9, até o 9 vezes 1, 9 vezes 2. Então aí eu preciso de duas variáveis. Eu preciso do primeiro número da operação e do segundo número da operação. Como que eu vou ter essas duas variáveis para controlar esses dois números? Alguma sugestão de como que eu gero esses números, essa combinação de todos os números? Dá para usar o for. Vamos lá, vamos pegar o primeiro número, que vai ser o primeiro número vai determinar que tabuada que a gente está fazendo. Então vamos lá, for, eu vou chamar ele de x. Eu vou fazer x operação y. Então x for a soma x mais y. For x
em... Como é que eu gero x de 1 até 9? Quero que alguém me responda aí no chat que comando que eu uso para gerar x de 1 a 9. Eu quero o comando completo. Isso aí, range 1 até 10. Por quê? Lembra lá. O range é início, final e você tem a opção do passo. Aqui, como o nosso passo é 1, a gente usa não precisa dar o passo, né? Não precisa dar o incremento. E a gente usa 10 porque o fim nunca entra na sequência. O range ele não inclui, o fim é excluído da sequência, ele pega aberto, exatamente. Então o 1 é fechado, o início é fechado, o final é aberto. Então for 1 de x em range 1 até 10. Beleza. Agora a gente precisa do segundo número. Como que a gente vai fazer o segundo número? Eu vou tirar minha câmera aqui porque eu acabei de ver que ela congelou e talvez eu consiga resolver. Não, congelou. Vai só a tela mesmo. A gente faz um segundo for dentro. E a mesma coisa, eu quero de 1 até 9, eu uso um range de 1 até 10. Qual o nome disso que eu estou fazendo? Quando eu tenho duas estruturas, uma dentro da outra. Alguém lembra como é que chama quando você tem duas? Aninhamento. Eu tenho dois fós aninhados. Ou encadeados. Tem esse termo encadeado também. Então, o que ele vai fazer aqui? Isso a gente não viu na aula passada. Ele vai setar o x igual a 1 primeiro, e aí vai entrar aqui e vai rodar o código que tiver aqui dentro, que eu fizer aqui dentro, eu vou fazer um print com alguma coisa, ele vai rodar esse print aqui para todos os valores, com x igual a 1, ele vai rodar esse print aqui com todos os valores de y. Aí ele vai mudar o valor do x para 2, vai rodar todos os valores de y. Aí ele vai voltar para o x igual a 3, rodar todos os valores de y, até o último x, que é o x igual a 9, ele vai rodar todos os valores de y. Então aqui eu já posso escrever f, vou usar um f-string aqui, x, eu por enquanto vou fazer com a soma aqui, depois eu copio, eu vou pôr o if para a gente selecionar a opção e a gente faz um print desse para cada operação. X mais y igual a... E eu já posso pôr o resultado aqui dentro, mas eu vou pôr numa variável aqui fora. Resultado igual a x mais y. Já já, chamar só de R, para ficar mais bonitinho. Aqui dá para ver que o R é de resultado. Tomem cuidado com usar nome de variável abreviada só em situações onde fica óbvio o que ela está abreviando, tá? Aqui é uma situação que está abreviando. Porque eu fiz o código aqui da soma. Não importa o que o usuário digitar, ele aqui está somando. Como que eu faço para selecionar a operação? Eu vou ter que repetir esse código aqui para cada operação e pôr uma estrutura condicional, o conteúdo de 2 aulas para trás. Eu vou usar o if aqui porque é a estrutura mais simples. A gente viu no fim da aula que tinha o match case também, que talvez para essa situação aqui até fosse mais adequado, mas o match case nem sempre você consegue rodar ele porque você tem que garantir que você está na versão, só as 2 últimas versões do Python que são compatíveis com o match case. Então if opção igual a 1. E aí lembra do truquezinho do tab, ó. Tá vendo que essas 2 linhas aqui estão indentadas erradas, porque eu escrevi elas primeiro? Eu vou selecionar elas, nem precisa selecionar toda, ó. Se eu fizer isso assim, ele aceita, e vou apertar o tab uma vez. E aí
o Colab, o notebook, automaticamente ó, já indentou as duas linhas aqui para mim. E aí eu posso repetir esse código. No lugar de um if aqui eu ponho um elif, opção igual a 2. Aí eu substituo mais pelo menos. Aí a gente repete isso de novo. Opção 3. No lugar do menos a gente vai pôr a multiplicação. E a opção 4 a gente vai pôr a divisão. Vou dar um momentinho para vocês chegarem na mesma ponto que eu. Enquanto isso eu vou comentando aqui. Me falem aí quando vocês estiverem com isso aqui pronto. Na verdade, vocês podem já testando, tá? Eu não vou testar o meu agora, não. Vou esperar vocês fazerem, mas façam e já testem, ver se isso vai funcionar. Se eu tiver errado alguma coisa, vocês me avisam e me falam o que foi que eu errei. Eu vou fazer mais uma coisinha aqui para deixar mais bonitinho. Eu vou pôr uns prints aqui a mais. Print, nada, print. Não, não vou pôr esse aqui não. Vou pôr só esse print vazio aqui para ele separar para cada valor de x ele vai imprimir uma linha vazia para separar os bloquinhos das tabuadas.
Ah, eu quero que vocês testem, tá? Só falem que está pronto quando vocês tiverem testado e tiver funcionado. Eu vou até dar uma testadinha aqui no meu rapidinho, aí depois eu volto aqui para essa parte do código. Funcionou para multiplicação, para soma, para adição. Funcionou para subtração. Funcionou para multiplicação. Pra, funcionou para divisão. Vou digitar uma opção inválida aqui, só para eu ver se ele imprime a mensagem de erro. Imprimiu, digite uma opção válida. E 5, ele encerrou a execução. Então o meu aqui está funcionando direitinho. Vou deixar aqui para o código, para vocês verem. Ó, eu não quero que vocês copiem exatamente o meu, não, tá? Caractere é caractere. Eu quero que vocês entendam o que, que eu estou fazendo aqui e tentem fazer aí. Isso mesmo, Rafael. Pode copiar, mas não faz igual. Precisando de mais um comentário aqui.
Podemos continuar? Alguém ainda está fazendo? Se por um acaso alguém tiver ainda fazendo, tiver com vergonha de mandar aí no grupo, entra lá no grupo do WhatsApp, acha meu contato e me avisa lá para pedir para esperar. Então, esse primeiro exercício prontinho. A gente tem um código bem arrumadinho, com tratamento, se o usuário digitou o que, que a gente queria, uma saída arrumadinha, bonitinha, já todo funcionando. Vamos para o nosso próximo exercício. Nosso exercício número 2. A gente vai calcular a raiz quadrada de um número qualquer utilizando o método de Newton, que é um método iterativo para calcular a raiz quadrada. Então, o que, que a gente faz? A gente pega um número n, que a gente quer calcular a raiz quadrada, a gente tem um chute inicial, e aí a gente tem essa fórmula para ir calculando iterativamente. Você vai aqui, ó, você usa o B e o N para calcular um P, calcula o quadrado dele e você vai comparar esse quadrado do P com o número que você quer a raiz até essa diferença ficar, no caso aqui a gente quer 4, uma precisão de 1 elevado a 1 vezes 10 a menos 4. E aí, a cada iteração, no final, você seta o B para o valor que você encontrou de P. Então, é um método iterativo. Você vai alterando esse valor de P a cada iteração, até que o quadrado dele chegue bem próximo do número n que você quer calcular a raiz quadrada. Esse é um método que ele converge esse valor de P, ele vai convergir para a raiz quadrada. Então, a gente. Eu não vou. Esse daqui eu não vou me preocupar com a entrada do usuário nem nada. Eu vou setar meu N aqui na mão. Vamos setar o N para, sei lá, pegar um número aleatório. Vou pegar um número aleatório, gostei dessa ideia. Um jeito de você pegar um número aleatório é com a biblioteca random. Então, n random ponto tem randint? Aqui. Tem. Um número aleatório entre 10 e 1000. Aqui é só uma biblioteca, eu não vou explicá-la muito detalhes para vocês, mas esse comando aqui, é random.randint, ele vai gerar um número aleatório entre 10 e 1000. Se vocês quiserem digitar um número aí qualquer, vocês podem. Eu só não quero me preocupar com a entrada. Beleza? Vamos testar se aqui está funcionando. Print n. Então, está funcionando. Então tem meu n. Qual é a melhor estrutura para esse problema? Eu tenho um loop, eu tenho que rodar meu loop, e eu não sei quantas vezes eu vou precisar rodar. Eu vou rodar até atender uma condição aqui, que é a diferença entre n e o quadrado de p for menor do que 0,0001. Que estrutura que eu uso para nessa condição?
Vamos lá, pessoal. Que estrutura que eu uso quando eu não sei quantas iterações eu vou ter? Quando eu não sei quantas vezes eu vou rodar meu loop? While. No caso, pode ser o while true, mas eu não usaria o while true para isso. Esse caso aí eu não usaria o while true. É... A gente pode já calcular a primeiro. No caso aí não é o P maior ou igual que 001, porque eu tenho que fazer a diferença, né? Então aqui eu posso calcular já o P de cara. Vamos setar o B aqui em cima. B é 2, que tá lá no enunciado. Ele fala para começar com B igual a 2. E aí o P vai ser B mais N dividido por B dividido por 2. E aí aqui eu posso pôr o while, no caso é P quadrado, P quadrado menos N. Só que isso aqui vai me dar a diferença, né? Eu preciso da diferença absoluta. Tem uma funçãozinha no Python para isso. Ela chama ABS. A gente pode até testar ela aqui embaixo antes de usar, só para confirmar. Estou lembrando de memória, ela é ABS de menos 2. Vamos testar ela aqui. ABS de menos 2 dá 2. E ABS de 2 dá 2 também. Então, é exatamente o que a gente quer, né? O que é o valor absoluto. Então, ABS de P quadrado menos N, isso tem que ser menor ou igual que 0.001. Só que tem um jeito mais bonitinho de eu escrever esse 00001. Eu já mostrei isso para vocês. O Python ele usa notação científica, eu posso usar assim, ó, 1 é menos 4. Isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 4. É a maneira que o Python escreve notação científica. Então já tenho minha condição aqui. Agora eu preciso iterar. Só vamos começar a comentar aqui. N. Raiz. Os valores iniciais de B e P. Aí aqui dentro eu faço aquilo ali, ó. Vamos lá, passo 2, calcule o P, a gente calculou. Na verdade, a gente já calculou um P. Então a gente começa aqui, vai aqui agora pro. A gente já fez o passo 2 e o passo 3 aqui, ó. O passo 2 está aqui e o passo 3 está aqui dentro da condição do while. Então a cada passo faça B igual a P. Então a gente seta o B igual a P e calcula o P de novo. E isso já é para ser o suficiente. A gente pode já testar e depois a gente deixa o código mais bonitinho. Já vou pôr ele aqui para imprimir o resultado. Raiz quadrada de N é P.
Cadê a calculadora? Deu errado, né? Não tá certo. Eu descobri o que está errado aqui nesse método. Vamos fazer o seguinte, para a gente entender o que está acontecendo aqui, vamos a cada iteração aqui imprimir o p quadrado. P quadrado igual a aí a gente sabe quantas iterações ele está rodando. Ele nem está entrando no while. É... Vamos ver qual o valor desse absoluto aqui. É, exato. Exatamente, Felipe. Acabei de chegar a essa conclusão. Como a gente tem o while, a gente quer executar enquanto a condição for verdadeira. Então a gente tem que dar a condição para continuar e não a condição de sair. Tem que ser o oposto da condição de sair. A nossa condição de sair é o erro, que é a diferença do p quadrado com n, ser menor do que 1 vezes 10 a menos 4. Mas a gente quer que continue enquanto tiver o oposto disso. Então o problema ali estava no while mesmo. Agora é para ter o valor mais correto. Paulo, o random randint é só para escolher um número aleatório. É só para escolher um número aleatório, você não precisa se preocupar. Inclusive, se você quiser pôr um número na mão, você pode pôr. É um comando que ele gera um número entre 10 e 1000. Tá? Aí só para deixar nosso código bonitinho, vamos pôr um print aqui em cima. Print calculando a raiz quadrada de n e só para a gente acompanhar o que está acontecendo ali dentro, eu vou pôr um contador aqui de quantos passos eu já rodei. Então, aqui, ó, eu criei uma variável c aqui para eu contar os passos. Eu vou pôr isso aqui em cima. Só para eu saber quantos passos eu precisei para calcular. Beleza? Quem terminar isso aqui pode ir para o intervalo, tá, pessoal? Quem tiver dúvida, me pergunta. Eu estou mostrando o código todo aqui na tela.
do início até o fim. Ó, tá aqui do import random, que é onde começa, até o print do resultado. Não, não é para mandar para mim, gente. Esse exercício é só para vocês praticarem. Para mandar é só o do exercício lá do Classroom, tá? Pode me mandar, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa de alguma parte específica, pode me mandar o arquivo e falar que pergunta que vocês têm. Gabriel, se você quiser mostrar a sua tela aí, eu posso te ajudar a achar o erro. Eu não sei se você está aí no presencial para chamar o monitor também. Então, pessoal, próximo programa que a gente vai fazer é esse aqui, ó. Exercício 3. Escreva um programa que... A tela. Aqui para mim tá... Eu tô compartilhando. O senhor está compartilhando? Não está não Tô. aparecendo aqui. Tá, deixa eu fechar e abrir de novo. Agora, beleza. Então, nosso próximo programa, escreva um programa que verifique se o número é um palíndromo. O número é palíndromo se continua o mesmo caso seus dígitos sejam invertidos. A gente tem algumas opções para fazer esse programa. Quem dá alguma sugestão de como é que a gente poderia fazer? Deem sugestões aí no chat. Essa opção do Rafael é uma opção legal, mas a gente não vai fazer hoje. Ele falou pegar o número inteiro, pegar o número como string, dividir ele num array, inverter o array em outro array e comparar com o original. É uma opção boa, mas a gente ainda não. O conteúdo da nossa próxima aula é justamente manipulação de lista. Então a gente ainda não sabe muito bem como fazer desse jeito. Não é difícil não, mas é uma opção. É, dígito de x, n igual a dígito largura de n menos x. Essa é uma opção legal, Lourenço. Acho que a gente vai usar essa mesmo. Como que a gente pode fazer esse controle do dígito e dessa posição? A gente pode usar o enumerate, por exemplo, string funcionam como uma lista. Você pode jogar dar um for na string. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Vamos pegar aqui. Número igual a 10501. Vamos usar esse exemplo aqui, o do enunciado. E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é converter para string. Lembra que para converter para string a gente usa a função str. Então converter para string, número. E aí eu posso fazer isso aqui, ó, for, vou chamar de d em número, print d. Se eu rodar isso aqui, ele separou, ó, ele fez uma iteração do for para cada caractere.
Quando lembra que a string ela é uma sequência também, ele é uma sequência de caracteres. É... o que, que a gente pode fazer aqui? A gente tem um dígito. A gente quer comparar ele com o espelhado dele. Você tem o primeiro, você quer comparar com o último. Você tem o segundo, você quer comparar com o penúltimo. A gente pode usar o enumerate para saber onde que a gente está nessa lista. Lembra lá do enumerate? Se eu pôr aqui, ó. Se eu pôr o que eu quero iterar no enumerate, ele vai me voltar duas coisas. Eu vou ter o i e o d, ó. Se eu imprimir os dois agora, ó, ele me deu a posição. Agora com esse i aqui, eu sei a posição. Então, eu sei que ó, na posição 0 eu tenho o dígito 1, na posição 1 eu tenho o dígito 0. O que eu posso fazer com isso? Eu posso usar aquela ideia que o Lorenzo tinha dado lá atrás, de usar a largura de n menos o x, que eu acho que ele quis dizer a posição atual. Então, se eu pegar a largura menos a posição atual, eu vou saber qual que é o dígito lá do outro lado. Vamos construir isso. Vou chamar aqui de pós-oposto, que é a posição do dígito oposto. Essa posição do dígito oposto vai ser a largura de número menos i. E se a gente imprimir também número, não estou fazendo condicional nem nada agora. Quero só entender aqui como é que a gente acha a solução para isso. Se eu chamar aqui, ó, pegar o número, a posição oposta do número, deu um erro aqui. Deu o índice fora de fora do tamanho da string. A gente talvez tenha que somar ou subtrair alguma coisa aqui dessa posição oposta. Lorenzo, o comprimento você pega com esse comando aqui, essa função len. Ela que me dá o tamanho de uma sequência. Então, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Aqui, ó, nas posições a gente contou de 0 até 4. Quando eu fiz o comprimento menos o i, ele foi de 5 até 1, porque o i conta de 0. Então é só eu tirar mais um aqui, ó. Se eu fizer menos i menos 1, aí ele vai alinhar. Então aqui, ó, lembra aqui, ó, a gente está imprimindo o i, o dígito e a posição oposta. Vamos pegar agora que a posição oposta está indo aqui. Aqui o i foi de 0 até 4, que é a posição, e a posição oposta agora está indo de 4 até 0. Agora a gente tem. A gente pode usar essa posição oposta para acessar a sequência número, acessar a string. Ó, agora a gente sabe o dígito e a gente sabe o dígito oposto. Agora é só jogar isso num if. Então, se a gente pegar aqui if d igual esse cara aqui, eu vou jogar num d oposto só para organizar. E aí, se d for igual a d oposto, tá tudo certo. No caso aqui, eu quero quando ele for diferente. Porque o que eu vou fazer? Eu vou partir do princípio que é um palíndromo. E se eu achar alguém diferente, eu digo que não é. E saio desse loop.
aí eu posso, com isso, aqui no final, se é palíndromo, eu imprimo vamos usar fstring aqui. Então aqui, o que a gente está fazendo? Vamos aproveitar já e ir comentando isso. Primeiro a gente converte um número para string. Por que a gente converte para string? Para acessar caractere a caractere. A string ela é uma sequência de caracteres. Então eu posso acessar ele dígito a dígito. Depois disso, eu crio uma variável para marcar caso encontre dígito diferente do oposto. Então essa aqui é a nossa variável booleana de controle, que a gente vai marcar ela. Se a gente achar alguém diferente, a gente marca nela. A gente parte do princípio que todos são iguais. Se a gente achar algum diferente, a gente marca como falso. Percorre toda a string com as posições. Então, o enumerate vai pegar essa sequência aqui e vai me dizer o valor naquela posição da sequência e a posição que eu estou na sequência. E aí, com essa posição, eu encontro a posição oposta e acesso o valor do dígito oposto. Se o dígito oposto for diferente, marca que não é palíndromo. E aí que no final eu digo que primo resultado. Vamos rodar, ver se funciona. Então, 10501 é palíndromo. Vou testar o outro aqui. 454. É palíndromo. Vamos pôr um que não é. Sempre teste todos os casos. 1001. Esse aqui não é palíndromo. Não é palíndromo. Então o nosso código está funcionando. Vou deixar aqui um momentinho para vocês terminarem. Se tiver alguma dúvida, manda aí no chat. Essa solução ela tem algumas ineficiências. Eu não precisaria percorrer a sequência inteira. Se eu percorrer a sequência até metade mais um do comprimento dela, já está garantido. Mas como são sequências muito pequenas, não faz tanta diferença. Esse jeito é bom porque eu uso as próprias funções do Python para controlar onde é que eu estou.
O enumerate, normalmente você usa ele quando você quer percorrer uma sequência e ao mesmo tempo você quer saber em que posição da sequência você está. É o nosso caso aqui. A gente quer os valores da sequência, que são os dígitos D. O D é o valor da sequência. E a gente quer o I, que é a posição daquele dígito na sequência. Então, normalmente você usa o enumerate nessas condições. Normalmente, quando você tem um enumerate, você vai ter algo desse tipo aqui: for I variável em enumerate sequência. Esse é o uso normal do enumerate. Então, o I vai ser a posição, a variável vai ser os valores que estão dentro da sequência. E aí, para cada um deles, ele vai pôr o valor lá do I, o valor da variável e rodar o que tiver dentro do for. É o que a gente está fazendo aqui. D é o meu dígito e a posição daquele dígito. Vou dar uns 10 minutinhos aí para vocês terminarem, tá? Se tiver qualquer dúvida, é só falar aqui. Pessoal, podemos continuar? É... Gabriel, pode. Eu não usei isso porque a gente ainda não aprendeu isso. Mas isso que você está fazendo é como você está invertendo quando você faz. Não é exatamente isso aí que você fez, não. Ó. Você teria que fazer. Deixa eu pôr um código novo aqui. Você está invertendo a lista aí. Então, por exemplo, número. Já vou guardar ele aqui como string. Se você der um if, no caso você tem que inverter o número. Isso aqui, ó, ele inverte. Aí você compara com o próprio número. Copiar o print ali do outro código. Funciona. Mas é uma coisa que a gente ainda não aprendeu, que é essa inversão aqui. Isso aqui inverte uma sequência. Tá, o D e o I. A cada vez que eu rodar o for, o enumerate vai me voltar dois valores na ordem. O primeiro valor que ele volta é a posição nessa sequência aqui, ó, a gente está na sequência número. Se eu fizer isso aqui, ó, deixa eu comentar. Vamos pegar aqui embaixo. Vamos abrir que isso aqui é importante, Lorenzo. Eu gostei dessa sua pergunta porque é bem importante vocês entenderem o que está acontecendo. For D in enumerate número. Não, no enumerate não. For D, primeiro vamos fazer sem o enumerate. Desculpa. Número. Então, ó, quando eu rodo isso aqui, ó, o número ele é uma sequência. Eu vou até pegar um que não seja um palíndromo aqui, só para a gente enxergar isso melhor.
número igual 1, 2, 3, 4, 5. É um que não é um palíndromo. Então aqui, ó, quando eu faço isso aqui, for d em número, ele está pegando essa sequência aqui, lembra, string é uma sequência de caracteres. Então ele está pegando essa sequência aqui, número, e está rodando o código que está dentro do for para cada posição nessa sequência. O que é as posições numa string? São os caracteres. Então, para cada caractere da string número, ele vai guardar na variável d e executar esse código. Esse código aqui que eu estou fazendo, ele só imprime esse caractere na tela, certo? Quando eu coloco a enumerate aqui, olha o que vai acontecer. Ele vai me voltar duas coisas. Continua os caracteres aqui, só que ele está me voltando isso dentro de uma tupla com a posição de cada caractere. Na posição 0 da string 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho o caractere 1. Na posição 1, eu tenho o caractere 2. Na posição 2, eu tenho o caractere 3. Quando eu ponho o izinho aqui na frente, a única coisa que eu estou fazendo é, no lugar dele pegar essa tupla aqui, ele está abrindo, pegando o primeiro valor dela e guardando na variável i, e o segundo valor na variável d. E aí eu posso usar os dois separados. Ó, mesma coisa, ó, eu tenho posição 0, caractere 1, posição 1, caractere 2, posição 2, caractere 3 e assim por diante. O que ele está fazendo aqui na enumerate é isso. E por isso que eu ponho duas letrinhas aqui, eu ponho duas variáveis. Uma variável para ele guardar a posição. Eu escolho chamá-la de i, isso é uma opção. Você pode chamar essa variável do que você quiser. Mas usualmente, posição em for, você usa a sequência i, j e k, dependendo do tanto de níveis de for que você tem. Mas aqui, como a gente só tem um for, a gente usa i, mas isso é convenção. E aí d é o valor que eu tenho dentro da minha sequência. Foi isso que eu fiz aqui dentro. Ó. Voltando lá no código. Eu peguei a enumerate, no i eu guardei a posição e no d eu guardei o dígito, que é a posição dentro dessa sequência, que é o valor naquela posição. E aí com o i e o tamanho da sequência, eu calculei a posição espelhada, que é a posição oposta. Isso, o i e o d eu estou guardando, isso chama desempacotar. Eu estou desempacotando o valor da tupla que o enumerate volta. Deixa eu chamar aqui de t. Ó. Quando eu jogo numa variável só, ele me volta uma tupla. Mas se eu der duas variáveis, como é uma tupla, ele desempacota aquela tupla nas duas variáveis. Eu posso até pôr dois prints aqui, porque aí já está separado. Eu posso fazer coisas independentes com cada um daqueles valores. Tá? Certinho? Podemos continuar? Mais alguma dúvida? Tá, então vamos continuar. Nosso último, talvez penúltimo. Se a gente fizer ele rapidinho, eu tenho mais um aqui para a gente fazer que eu ainda não coloquei no notebook, mas que a gente pode fazer junto. Uma lista de temperaturas medidas em Maceió, Alagoas, foi armazenada na lista T. Faça um programa que imprima a menor e a maior temperatura, assim como a temperatura média. Então vamos fazer uma coisa de cada vez. Então é sempre bom quebrar os programas. Vamos achar a menor temperatura e imprimir ela na tela. Alguém tem uma sugestão de como que eu posso fazer isso?
A gente quer primeiro achar a menor. Depois a gente vai para a maior. Bom começo. Então vamos lá. Menor igual a 99999. Aí a gente percorre a nossa lista. For T em tesão. Eu não vou usar M porque eu não necessariamente sei que isso é menor. Eu vou usar Tzinho, que é uma temperatura Tzinho dentro da sequência tesão. E aí isso mesmo, eu coloco um loop, dentro do loop eu coloco um if Tzinho menor que menor, eu guardo, eu substituo o valor em menor. A lista T eu já dei aí para vocês. Ela já tá, a célula já começa com a lista T aqui, ó. Ela já está sendo criada aqui. Isso, o notebook de vocês já foi o notebook com o bloco de código com ela aí. Não tem um T igual essa sequência aqui para você, não? O notebook está no Classroom. Tá lá no Classroom. Eu falei no início da aula. Mas se quiser, você pode criar uma lista aí com temperaturas da sua cabeça. Não tem importância não. O importante é entender a lógica e testar e ver se funciona. Tá? Então aqui a gente pode já imprimir a menor temperatura registrada foi 15. Nessa sequência aqui, a menor é 15 e a gente pode conferir aqui que de fato a menor que tem é 15. E agora, como é que a gente acha a maior? Raciocínio parecido, né? A gente pode pegar aqui maior, a gente pode usar inclusive o mesmo loop. A gente tem que começar de um valor ridiculamente pequeno. Então eu vou pôr aqui menos 500. Menos 500 seria abaixo do zero absoluto. E aí eu posso pôr um segundo if aqui no meu for, if t maior que maior igual a t. E aí eu imprimo aqui. Maior temperatura registrada foi maior. Maior temperatura registrada foi 35,8. De fato, é a maior de todas. E a média. Nossa última é a média. Como é que a gente encontra nossa temperatura média? O que a gente precisa para calcular a média? A gente precisa de duas somas, né? Duas coisas, a soma e a quantidade. Então, vamos criar duas variáveis para isso.
A soma, ela começa de zero e a contagem a gente começa de zero também. E aí eu venho aqui, cada um, na soma, eu somo a temperatura e na quantidade eu somo 1. Eu chamei de contagem, não de quantidade. E aqui embaixo, a minha média vai ser a soma dividido pela contagem e eu posso imprimir o resultado. A temperatura média foi média. Tá feio, né, essa temperatura? Você pôr aqui, ó, 2 pontos, ponto 1 F, ele vai imprimir só uma casa decimal. Tá? Isso é um truquezinho, funciona tanto em F-string quanto em format, se usar o método format. Você põe aqui dentro da chave, você põe 2 pontos, ponto, a quantidade de casa decimal que você quer e um F. Vou pôr duas, ó, ele vai imprimir com 2 casas decimais. No caso a gente só quer uma. Nenhum número aqui nosso original tinha mais de uma casa decimal, não faz sentido imprimir mais que uma casa decimal. Tá? Só comentando aqui nosso código. A gente tem umas variáveis auxiliares, a gente percorre todas as temperaturas. Se T for menor que menor, substitui seu valor. Se T for maior que maior, substitui seu valor. Calcula a soma e a contagem para calcular a média. Imprime a menor e maior temperatura. Calcula e imprime a temperatura média. Pronto, nosso código está bonitinho de comentários agora. Dá uns minutinhos aí para vocês terminarem e a gente tem tempo para fazer mais um exercício antes de liberar. Eu vou pôr o enunciado do último exercício, que não está no notebook, eu vou pôr ele aí no chat do Classroom. Só eu achar ele aqui.
Matheus, esse F é quando você quer imprimir o valor de uma variável dentro de uma string. Então, nossa string aqui, a menor temperatura registrada foi. Aí a gente usa a chave para marcar onde a gente quer pôr o valor da string e coloca o nome, o valor da variável e coloca o nome da variável que a gente quer imprimir o valor. Então o F usa para dizer, ó, eu tenho uma variável dentro dessa string aqui que eu quero que você substitua antes de imprimir. Você fala isso para o interpretador. Para ele procurar, ele vai procurar a chave aqui dentro. Quando você põe o F aqui na frente, ele vai procurar a chave aqui dentro e toda vez que ele encontrar, ele vai substituir o valor da variável que está aqui dentro. O mais igual, ele é a mesma coisa que isso aqui, ó. Soma igual a soma mais. É só uma abreviação disso. Você está pegando o valor daquela própria variável, somando com outro valor e guardando de volta na variável. Ah, desculpa, eu não vi que eu estava com o microfone fechado. O mais igual é a mesma coisa que isso aqui, ó. Soma mais t. Você está pegando o valor da própria variável, somando alguma coisa a ela e guardando de volta na variável. Então você pega o valor de soma, soma t e guarda de volta nela mesmo. É só uma abreviação. Eu acho que o pessoal lá da sala. João Gabriel, se você quiser compartilhar a tela, eu posso dar uma olhada, ver o que pode ser o problema. Oi, professor. Oi. Tá ok aqui. Acho que caiu a Tá. internet no notebook, mas o pessoal estava acompanhando pelos computadores. Quando eu boto para rodar, eu escolho uma string, ele sempre diz que o problema está aqui em continue, Deixa eu dar uma como olhada. se ele não estivesse log. Ah, tá, é porque esse if já foi, você saiu da indentação do for. Você tem que. Sua indentação tá errada. Esse if já foi e tá no for lá de cima. Então ele tem que estar dois espaços para dentro. Você tem que pôr dois espaços no início da lista dele. A sua indentação tá errada. E para baixo você tá com a indentação errada também. Confere a indentação aí. Compara com a minha. Você tem que arrumar essa indentação. Positivo. Tá?
Então, pessoal, quem terminou tá liberado. Eu vou parar a gravação, mas eu ainda estou aqui para tirar dúvida, tá?